Algumas pessoas acham graça diante do Senhor. Uma delas foi Noé, no meio daquela geração corrompida, no meio daquela geração perdida, no meio de uma geração que não sabia definir a sua situação. O Noé andava no meio daquela geração e ele achou graça diante do Senhor. Ele se manteve na sua posição ali incontaminável, sem se deixar contaminar, sem se deixar se contagiar por aqueles comportamentos daquela geração passada, daquela geração perdida. E diz a Bíblia que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Isso é muito importante, queridos. A gente não sabe, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. A Bíblia diz assim que o Senhor está olhando por toda a terra. Outra pessoa que achou graça aos olhos do Senhor foi Maria. Maria foi escolhida para ser a mãe do nosso Salvador. Ela foi escolhida para gerar o Salvador. Ela achou graça diante do Senhor. Aos olhos do Senhor, Maria também teve graça. Assim também acontece conosco, quando a gente olha e permite que o Salvador seja gerado, que o Salvador encontre um lugar dentro das nossas vidas, assim também a graça vem como favor imerecido, termo teológico que define bem o que é a graça. A graça é esse favor que nós não merecemos. E Maria achou graça diante dos olhos do Senhor. Então, muitas vezes, a gente fica pensando, o que eu faria para achar graça diante dos olhos do Senhor? Nós precisamos manter a nossa postura incontaminável, uma vida irrepreensível, uma vida de busca, uma vida de separação, de santidade, uma vida para o Senhor. E depois a graça vem como consequência e veio para aqueles que buscam ao Senhor. A graça veio para aqueles que servem ao Senhor. Então, achar graça diante dos olhos do Senhor é uma coisa que nós não sabemos quem pode e quem não pode. É certo que o Senhor, pela sua graça, nos salva e nos traz para uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de vitória. Que o Senhor conceda sua graça na sua vida e que você também seja alcançado por essa graça, seja fortalecido por essa graça. Paulo disse assim: Senhor, eu não preciso de mais nada senão da tua graça. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu preciso da tua graça para ser fortalecido, para ser animado, para ser renovado, para me manter na tua presença. Então essa graça que é o sustento das nossas vidas. Quando Paulo estava passando por muitas dificuldades, por muitos problemas, espinhos na carne, problemas, apertos, eu acredito que pressões da parte das autoridades, Paulo estava passando por tudo aquilo e ele não desistiu do projeto. E quando ele se sentia fraco, então o Senhor falou com ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que a graça se manifesta. É na hora da dificuldade, é na hora do problema, é na hora da dor que a graça do Senhor é favorável. É verdade que às vezes nós precisamos despender uma energia especial para atravessarmos esses momentos de lutas, de problemas, de dificuldades que nós estamos atravessando. Mas com a graça do Senhor, e não só com a graça do Senhor, mas pendurado nessa graça, amarrados, fiados nessa graça, é que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar, aonde nós temos propositado ir. O Senhor, com a sua graça, nos fortalecerá. Que Deus te abençoe muito com a sua graça em Cristo Jesus.